seu cliente é daquele tipo que ama o seu produto, mas não posta no Instagram? Se sim, eu vou te ensinar como resolver isso hoje. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Você entrega um doce impecável e aí o seu cliente vai e te manda uma mensagem apaixonado pelo seu produto, dizendo que foi maravilhoso, foi o melhor que ele já comeu. Mas no Instagram ele não faz nada, ele não posta nada, ele não te marca no story, ele não deixa um comentário quando você posta a foto do bolo dele, nada. E aí você se sente frustrada, né? Porque parece que eles não valorizam o que a gente tá fazendo. Então deixa eu te falar uma coisa, antes de qualquer coisa que eu preciso te dizer nesse vídeo. O seu cliente não tem obrigação de te divulgar. Nenhuma obrigação. Ele comprou, pagou e a transação se encerrou aí. É você que precisa criar uma experiência que ele sinta desejo de mostrar pra todo mundo que ele viveu aquilo. E eu vou te ensinar hoje a diferença entre um doce que as pessoas comem e não querem compartilhar e um doce que elas precisam contar pra todo mundo que elas consumiram. Só que antes da gente falar disso, preciso que você entenda o porquê que isso acontece. Porque a maioria das confeiteiras que me trazem essa dor estão olhando pro lugar errado. A maioria pensa que o problema é o cliente, né? Ah, esse cliente é desengajado, as pessoas não valorizam o meu trabalho, ninguém mais posta nada, enfim. Não é nada disso. O problema é que a gente, como empreendedora, a gente esquece que o cliente não acorda de manhã pensando em como que ele pode ajudar a gente a crescer hoje. Ele acorda pensando na vida dele, no trabalho dele, na família dele, nas 1000 coisas que ele precisa resolver no dia. O seu doce vai entrar na vida dele por alguns minutos ou por algumas horas, se for uma festa, vai ser consumido e ele vai seguir em frente. Então, para ele querer compartilhar, a experiência precisa ser além de satisfazer aquele momento. Precisa ter surpreendido de fato, precisa ter trazido alguma emoção, precisa ter dado a ele alguma coisa que valha a pena mostrar. Isso não acontece só porque seu doce é bom. Então, para entender o que fazer, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá para trás e entender o que faz o ser humano querer compartilhar uma experiência com outras pessoas. Então, pensa comigo. Você tá numa roda de amigos. Isso provavelmente já te ocorreu, porque já me ocorreu várias vezes. Tá numa roda de amigos e aí, de repente, alguém menciona uma série que acabou de assistir ou um filme que acabou de assistir. E aí, em questão de segundos, a roda inteira tá super agitada ali, compartilhando sobre aquela série, começando a citar aqueles episódios. Tipo, ah, você viu aquela hora que fulano fez isso? Caraca, se você amou essa série, você precisa assistir essa outra série aqui. Sabe? Já te aconteceu isso? Comigo já aconteceu com muita frequência. E aí, o que eu quero que você veja como exemplo? Ninguém pediu para as pessoas fazerem isso sobre séries e filmes. Isso acontece de forma natural. E por que isso acontece de forma natural? Porque o ser humano tem uma necessidade de ser curador de boas experiências. A gente tem necessidade de validação. Então, indicar alguma coisa que seja muito boa para um grupo faz a gente se sentir útil, faz a gente se sentir conectado. É um sinal de identidade. Tipo, eu descobri isso primeiro, eu tenho um bom gosto, eu cuido de quem tá do meu lado, porque eu tô te dando uma boa indicação. Então, quando você recomenda uma série muito boa pra uma amiga, principalmente quando ela te liga depois e fala, caraca, realmente, muito boa, amei, você sente satisfação nisso. E uma satisfação que vai muito além do momento em que você assistiu aquela série. É como se tivesse da ponte entre ela e uma experiência muito boa. Isso é o que faz a pessoa querer compartilhar mais daquilo. Então, o seu doce precisa gerar exatamente essa mesma reação no seu cliente. Precisa ser aquela série que a pessoa vai sentir uma urgência em compartilhar com todo mundo. E agora? Não vai fazer isso só porque ele é gostoso, mas porque tem toda uma experiência envolvida. Do momento do pedido até a abertura da caixa, precisa ser memorável o suficiente para ela querer ser a curadora daquilo e entregar essa informação para alguém que ela gosta. E ao invés de você pensar só no produto, você precisa pensar na experiência que você entrega através do seu produto. Ela é boa o suficiente para o seu cliente ter orgulho de mostrar que ele comprou de você? O nosso cérebro, ele tem um viés que é muito forte. Ele é focado no inesperado, né? Quando alguma coisa excede a expectativa que a gente tem, o nosso sistema de recompensa registra aquilo como uma informação muito valiosa. E essa informação é tão valiosa que o nosso cérebro quer compartilhar com outras pessoas. É quase que instintivo. Já foi algum restaurante que era um restaurante bom, mas era uma comida mais genérica? Quando isso acontece, provavelmente você não tem aquela vontade de compartilhar com o mundo. Agora, quando você vai num restaurante que tem algum detalhe inesperado, uma sobremesa que tem uma apresentação diferenciada, um atendimento que te surpreende, aí sim você tem vontade de compartilhar. Então se coloca no lugar do cliente também para você entender o seu comportamento, para saber como que você precisa gerar o comportamento dessas pessoas. E aí, o que vai diferenciar esses dois tipos de restaurante que você tem não é necessariamente a qualidade do produto, é o elemento surpresa que tem dentro dele. Então, uma única coisa acima do esperado já é suficiente para mudar aquela percepção de um produto comum para uma experiência que eu preciso compartilhar com o mundo. No marketing, a gente chama disso de efeito wow, né? Que é algo que dá para fazer isso super de forma intencional. Pode ser desde um detalhe pequeno, tipo, um bilhete escrito à mão, mas com
algo diferente do que a maioria faz, ou alguma coisa diferente, assim, uma camada extra de cuidado ali na sua embalagem, uma combinação de sabores que ninguém nunca viu. Um pós-venda também, que a maioria das pessoas ignora o pós-venda e ele tem um poder muito grande de fidelização do seu cliente. Então, pensa aí no seu dia a dia, né? Uma única coisa que você consiga fazer com que o seu cliente fique pensando especificamente em você. Porque quando isso acontece, o cliente não tá mais só comprando aquele doce que ele já iria comprar. Tá criando uma história com você, ele tá vivendo uma história. E história é o que as pessoas contam. E se isso tá fazendo sentido pra você até aqui, já deixa o seu like aqui no meu canal e se inscreve pra você receber mais conteúdos como esse, porque além de ser muito importante pra mim, é importante pra que ele chegue pra outras pessoas que precisam desse conteúdo também. Agora, voltando pra parte da história, preciso só reforçar que a vontade de te marcar num post, ou te divulgar de alguma forma mais orgânica, não vai nascer no momento em que seu pedido chega. O objetivo é que ela seja, na verdade, construída antes, porque essa é a forma mais garantida de fazer com que o cliente compartilhe. Antes de comprar, seu cliente já tá te seguindo, provavelmente. Ele já viu os seus posts, ele já assistiu os seus stories. Então, ele já foi montando na cabeça dele uma expectativa com relação ao que ele iria comprar de você. E aí, quando o pedido chega, ele, além de confirmar isso, ele tem uma surpresa a mais. E é isso que vai fazer com que ele poste. Então, o fato do cliente querer compartilhar o seu produto não vai nascer exatamente no dia que ele pediu, mas sim no dia que ele decidiu te seguir. E a partir dali você começou a construir a sua marca, o seu posicionamento dentro do cérebro dele. E eu sinto lhe informar, mas isso quer dizer que cada story, cada post no feed, cada reels, cada pequeno bastidor que você mostra, cada conteúdo que você posta e cada detalhe que você escolhe mostrar pro seu cliente, tá ali dia a dia construindo a expectativa na cabeça dele. E aí, com essa expectativa construída, quando chegar finalmente o dia dela comprar de você, ela já vai estar com a cabeça cheia de referência do que esperar. E a entrega vai confirmar isso, ou se você conseguir superar isso, é melhor ainda. Então vamos falar da parte prática agora, tá? A embalagem é o primeiro contato físico que o seu cliente tem com o seu produto, principalmente se você for uma empresa online. Se você tiver loja física, beleza, ele até tem aquele contato visual físico, mas ainda assim, se ele for levar ou se for servir na mesa, a apresentação entraria no lugar da embalagem aqui, tá? Nesse contexto. Mas falando de embalagem, a maioria das confeiteiras trata a embalagem como se fosse só uma questão de proteção para a logística, né, daquele produto. A caixa do bolo, teoricamente, serve para fazer com que o bolo fique protegido e não quebre no caminho. O papel do brigadeiro, aquele plastiquinho, serve para ele não grudar. Mas pensa assim, a embalagem vai ser o primeiro contato físico do seu cliente com a sua marca. Antes de abrir, antes de provar, antes de qualquer coisa. Ele é como se fosse o cartaz de um filme. E aí, se você olha pro cartaz do filme e não te diz nada, você já começa com a expectativa um pouco mais baixa. Então, 3 coisas que são importantes pra você pensar na embalagem e fazer com que ela vire a foto, né, que você quer que seu cliente divulgue. A primeira coisa é a coerência visual. Ela não precisa ser uma embalagem super luxuosa, mas ela precisa ter uma personalidade consistente com o seu posicionamento. Pode ser uma caixa craft? Pode. Mas você pode colocar um laço simples, pode botar um bilhetinho à mão, pode colocar um carimbo legal. O problema não é ser uma embalagem mais cara ou mais barata, tá? É uma embalagem muito neutra, sem muita identidade. O segundo ponto é o momento da abertura dessa embalagem. O unboxing é um dos formatos mais assistidos do YouTube há muitos anos. Vai falar séculos, né? O YouTube não tem séculos. Mas há muitos anos. E depois migrou pro Instagram, né? Pro TikTok também, tá? Unboxing ainda é um dos conteúdos mais assistidos. Isso acontece porque nós, seres humanos, amamos antecipação. Se a sua embalagem tiver camadas que vão revelando gradualmente aquele produto, algo que faça o seu cliente descobrindo aos poucos enquanto ele abre, você tá criando uma nova experiência para ele. E ele vai sentir vontade de registrar também. Então, quando você estiver definindo sua embalagem, não pensa só na proteção em si e na aparência externa, mas pensa no processo de abertura de cada parte, de cada etapazinha daquele produto. E o terceiro ponto é a foto em si. A sua embalagem, ela precisa funcionar como um fundo de foto. As cores com a sua identidade, o produto bem posicionado ali dentro, um visual mais limpo. Quando o cliente colocar a sua caixa ali na mesa para fotografar com o produto, precisa ornar, sabe? Precisa ser uma embalagem que naturalmente seja instagramável. Porque aí ela vai postar, tipo, ela apoiou ele na mesa, automaticamente ela visualiza uma foto daquilo. Então é muito mais fácil o cérebro dela querer tirar a foto. E é fácil também ela tirar a foto e ficar boa. Então ela vai sentir orgulho da foto que ela tirou e fica mais fácil dela querer compartilhar. Um segundo ponto importante é conectar o ambiente físico ao digital, se você não tem uma loja física. E aí, o ideal aqui não é nem, tipo, postar só um QR Code pra levar pro Instagram, de repente, mas usar mesmo uma integração, sabe? Alguma coisa que esteja ali no meio do caminho. Pode usar um QR Code, mas, por exemplo, dentro desse QR Code, ao invés de levar pro Instagram,
Instagram, ou ao invés de levar para um site para avaliar, pode criar uma experiência mais exclusiva ali para quem comprou aquele produto. Uma vez eu fiz, 2 vezes, aliás, eu já fiz isso. Uma vez foi numa caixa que eu fiz de Natal, que era uma caixa surpresa, as pessoas não sabiam o que teria dentro da caixa. Cada pessoa que pedisse era uma coisa diferente dentro. Pra quem era cliente já, eu ainda tinha um trabalho de olhar no histórico da pessoa, ver o que ela gostava e mandava coisas que ela gostasse. Mas pra quem era cliente novo, a gente mandava coisas que fizessem muito sucesso na loja no dia a dia. E aí dentro dessa caixa, na verdade em cima dela tinha um QR Code que levava pra um vídeo onde eu apresentava a caixa, eu apresentava a experiência. Já fiz isso também com o kit mini confeiteiro da pizza de brownie, ensinando a pessoa a montar a pizza de brownie em casa, o que ela precisava fazer, o tamanho que ela ia cortar, o saco de confeitar pra não vazar muito. Então você pode usar isso, você pode fazer um videozinho curto agradecendo a pessoa pela compra, sei lá, explicando como aquecer no micro-ondas para ter melhor experiência. Aí tá, não tem nenhuma data comemorativa chegando agora para você usar essa estratégia, mas você quer tirá-la do papel. Vou te dar um exemplo de como que você pode fazer. Bota um QR Code e aí você pode colocar uma frase que chame a atenção, que faça a pessoa querer ler o QR Code. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e descubra um segredo, por exemplo. E aí é um vídeo seu falando: oi, se você tá assistindo esse vídeo é porque o seu pedido chegou. Eu fiz esses doces com muito cuidado e eu quero te contar um segredo que só esse doce que você escolheu tem. Ou um detalhe que só essa caixa tem. E algo sobre a sua produção ou sobre uma construção de um sabor específico, enfim. Conta alguma curiosidade sobre aquela receita, um ingrediente especial, de onde ela veio, se foi, sei lá, uma receita de família. Mostra um pouquinho do seu processo de produção. As pessoas gostam de conhecer as histórias por trás da marca. E aí, o seu cliente, quando você faz esse tipo de ação que ele sente que foi específico pra ele, né? Ele sente esse cuidado, ele se sente visto. As pessoas gostam de se sentir vistas. As pessoas gostam de receber uma atenção individual. E aí, a chance dele gravar um story mostrando isso, te marcando, vai ser muito maior do que você simplesmente enviar um pedido pra ele. E entregou, pronto, acabou, sabe? Você também pode usar o QR Code direcionando para uma playlist de músicas que você tenha criado que combine com o universo da sua marca, ou que combine com aquele sabor, ou com uma mensagem personalizada para algumas datas sazonais. Eu já fiz também playlists personalizadas para campanha Dia das Mães, campanha Dia dos Namorados. Junto dos kits, né, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tinha o QR Code para playlist, para a pessoa, uma mensagenzinha tipo: aponte a tela do seu celular, a câmera do seu celular para entrar no clima. E aí uma playlist romântica, uma playlist mais de músicas pro Dia das Mães, etc. Então, use a tecnologia ao seu favor. E aí, beleza, conseguimos fazer o nosso cliente marcar. O que a gente faz agora? A gente espera ele postar e a gente simplesmente reposta? Não, senhora. A gente precisa fazer com que ele queira continuar postando. A gente já criou um monte de razão, um monte de estratégia pra fazer ele postar. Beleza? Agora, a gente precisa fazer com que ele se sinta ainda mais visto e ainda mais percebido depois que ele postou. Então, você não vai simplesmente repostar aquela marcação sem falar nada. Eu gosto sempre de iniciar uma conversa a partir de uma marcação. Por exemplo, a pessoa escreveu alguma coisa no story quando ela te marcou, você reposta como se estivesse respondendo ao que a pessoa escreveu ou conversando com aquela pessoa. Se a pessoa não escreveu nada de específico, você posta algo sobre aquele doce, que foi o doce que você entregou, alguma curiosidade, alguma coisa assim, e aí você vai dentro do direct da pessoa e puxa um assunto, começa a conversar, fala assim: ai, você gostou? Sabia que esse doce eu fiz não sei o que lá? Sabia que essa receita é a receita da minha avó? Ou caramba, essa era a última unidade, eu tava de olho nela e você pediu e agora eu vou ser obrigada a não comer. Coisas do tipo, sabe? Cria uma conversa ali pra fazer com que a pessoa se sinta ouvida também, se sinta parte daquela experiência. Surpreende mesmo. Uma coisa muito comum que as pessoas fazem é estimular o post, né? Oferecendo alguma coisa. É uma possibilidade, mas isso muita gente já faz. Então eu faria o contrário. Eu usaria todas essas estratégias que eu falei agora pra incentivar a postagem, e depois que a pessoa postar, você pode vir de surpresa e mandar uma mensagem pra ela falando assim: amei esse vídeo, se a pessoa tiver feito um vídeo muito bom, ou algo do tipo, incentivando o que ela fez, né, reforçando que aquilo foi bom, e oferecendo um mimo no próximo pedido dela por ter postado, por ter te marcado, por ter te divulgado. Porque se você só esperar, tipo, beleza, a pessoa postou e você só repostar, você tá fazendo o mínimo, você tá fazendo o que qualquer pessoa faria. Então pensa como que a sua marca pode se diferenciar de fato da maioria, como que ela pode fazer a diferença na vida do seu cliente. Quando você simplesmente reposta, ou quando você manda uma mensagem e conversa ali, a pessoa percebe que aquilo ali não é uma mensagem automática, a pessoa percebe que tem uma pessoa por trás daquilo. Então a conexão vai muito além daquele story que ela fez. Não é só tipo, obrigada pelo seu post, valeu aí, viu? Não, pergunta mesmo como foi, se interessa por aquilo. Conta alguma curiosidade.
faz aquela pessoa se sentir especial por ter comprado de você. Esse ciclo de marcação e repost com conversa é o que vai transformar um cliente satisfeito em um cliente que fala de você para outras pessoas, tá? E faz isso de forma orgânica, que é o mais importante. Uma indicação orgânica vale muito mais. As pessoas percebem quando uma indicação é orgânica e ela tem muito mais valor. Pra fechar, a gente tem só mais um detalhe que acontece quando tudo isso aqui tá funcionando junto, tá? Mais pessoas começam a te postar. E quanto mais pessoas postam sobre você, mais outras pessoas querem postar. A gente chama isso de efeito manada. As pessoas gostam de pertencer. Isso é do ser humano. O ser humano quer fazer parte de grupos, quer fazer parte de uma tribo. Então, cada marcação que você recebe cria uma condição para uma próxima marcação. Claro, se você repostar de forma intencional. Porque quanto mais você reposta de forma intencional, mais as pessoas querem postar também. Elas veem, né, as pessoas postando e querem postar também. E isso se alimenta sozinho. Esse é um movimento que ele não vai vir do nada, você precisa construir ele, mas depois que você constrói, é muito mais fácil de você manter. E aí, de novo, você vai construir isso no seu dia a dia, no seu conteúdo, na sua embalagem, no seu atendimento, no seu direct, no seu repost. A soma disso tudo é o que vai fazer com que o seu cliente te divulgue no Instagram. Então, ao invés de olhar para o seu produto, para a sua entrega e só pensar no resultado final disso, para pensar, tipo, o que meu cliente vai sentir quando ele abrir isso? Pensa na experiência de fato do cliente, tá? A experiência passa não só pelo sabor, mas pelo produto e tudo o que envolve ele. E aí, quando o cliente passa por uma experiência, ele não vai precisar de tantos incentivos para falar sobre ela. Às vezes é quase que automático, ela precisa falar, ela sente a necessidade de falar. Que é exatamente isso que acontece com aquele exemplo que eu dei da série. Você assiste e gosta tanto, que tem aquele plotzão, sabe? Você acaba se sentindo na obrigação de compartilhar. Exatamente a mesma coisa. É isso que eu quero que o seu cliente sinta com o seu produto. E se esse vídeo te ajudou, te deu alguns insights e te tirou da sua zona de conforto, então se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo também, pra garantir que você receba os próximos conteúdos, porque toda semana eu posto conteúdos aqui no canal te ensinando a viver da confeitaria de forma intencional, lucrativa e vivendo a sua vida.